Então, pessoal, vamos lá. Continuando aqui o nosso estudo dos ácidos, né? A gente ainda vai falar de bases. Aguardem, não saiam da frente do computador, do celular, seja qual for a tela, ok? Então, a gente explicou aqui em cima para vocês, né? A gente está falando de ácidos, nomenclatura de ácidos. Falamos que existem os hidrácidos e oxiácidos. Que os hidrácidos eles terminam em hídrico, e os oxiácidos têm a regrinha do icuoso, né? Que a gente pode decorar essa tabelinha aqui, que sempre que tiver oso e hipo, quer dizer que tem menos oxigênio na fórmula molecular, né? Do nosso ácido. Sempre que tiver per e ico, tem mais oxigênio, né? E aqui a gente também pode fazer, então pode decorar então, aprender essa regrinha ou aprender a outra regra da dica do NOx, né? Que a gente tem que saber calcular o número de oxidação, que a gente treinou aqueles dois exemplos lá, e a gente consegue dar um nome também para os oxiácidos, certo? As únicas duas exceções para essa dica aqui do NOx, para a nomenclatura dos oxiácidos, é o que? É o ácido carbônico e o ácido bórico, certo? Então, os dois levam o nome de ico. Né? Se a gente for fazer pelo NOx, daria errado para esses dois. Por quê? O NOx máximo, né, do ácido carbônico e do ácido bórico ficaria mais 4 e mais 3, certo? E aí eles clariam na classificação de oso, mas eles são ico. A classificação deles é ico, certo? Esse é o limite do NOx do carbono, por causa do carbono e do boro, tá? Então, essas são duas exceções conforme a regra da dica do NOx. Beleza, gente? Então, eles levam o nome de ICO, tá? Outra coisa, essas regras são para facilitar o estudo da nomenclatura, mas conforme vocês forem estudando química, vocês vão se deparar tantas vezes com esses nomes que às vezes a gente nem vai pensar em regra nenhuma, vai lembrar do nome e lembrar de qual substância que é. Da mesma forma que a gente lembra o nome de pessoas que a gente conhece e a gente sabe de quem se trata. Beleza, gente? Continuando. Então agora a gente vai falar um pouco sobre algumas propriedades dos ácidos. Então a gente vai falar sobre número de hidrogênios ionizáveis, por exemplo. O que seriam isso? Lembra que, segundo Arrhenius, ácidos são substâncias que, em meio aquoso, né, em água, liberam íons H+, certo? Então, só que acontece, alguns ácidos podem liberar mais de um hidrogênio. Então, existe uma classificação para isso também, ok? Essa é bem simples. Por quê? Temos lá, então, ó, ácido clorídrico, ácido nítrico, né? Então, a gente tem esses tipos de ácidos aqui e que eles são classificados como monopróticos, tá? Porque eles são capazes de doar apenas um hidrogênio, certo? Monoprótico. Mas fala assim, poxa, HCl, beleza, o ácido nítrico também. Aí, as fórmulas que tem um H só, a gente pode falar, beleza, dá para saber que é monoprótico, tem um hidrogênio só. Mas aí quando a gente vem aqui, ó, o ácido fosforoso aqui, ó, né? O ácido hipofosforoso, né? Aí a gente vê o quê? Que ele tem 3 hidrogênios, mas ele não é monoprótico. Por que ele não é monoprótico? Aí a gente pode decorar essa exceção ou tentar entendê-la, certo? O que acontece? Para a gente entender isso, a gente tem que entender que o quê? Que os hidrogênios ionizáveis, né, que são liberados do ácido para a água, são hidrogênios que estão ligados a oxigênios, certo? Ok? Isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Então, se a gente desenhar a fórmula estrutural do H3PO2, a gente vai ver que só tem um hidrogênio que está ligado ao oxigênio, certo? O resto está ligado ao fósforo. Então, o resto não consegue se ionizar. Por isso que ele é monoprótico, tá? Continuando. Então, aqui, os dipróticos seriam os ácidos que liberam 2 oxigênios, né? Ácido sulfúrico, né? Aqui o ácido fosfórico, olha lá, o ácido fosfórico ele é diprótico. Por quê? Dos 3 hidrogênios, 2 deles, na fórmula estrutural dessa substância, estão ligados ao oxigênio e um está ligado ao fósforo.
beleza? E aqui os tripróticos, um exemplo de triprótico, são ácidos que liberam 3 hidrogênios. Aqui, ó, ácido fosfórico, né? Então, o ácido fosfórico ele libera 3. Você vê assim, ácido hipofosforoso, ó, tem 2 oxigênios, o ácido fosforoso tem 3 e o ácido fosfórico tem 4. Né? Parece que é a mesma substância e em cada caso ele está liberando mais hidrogênios. Vocês verem? Vocês conseguem ver? Por quê? Eu estou aumentando oxigênio aqui na fórmula dele, ou seja, eu estou aumentando oxigênios ligados a hidrogênios. Então, nesse caso, os 3 hidrogênios do ácido fosfórico estão ligados a oxigênios. Por isso que o ácido fosfórico consegue ionizar 3 dos 3 hidrogênios. E é um triprótico. Beleza, gente? Fechou? Então tá, próxima categoria. Força dos ácidos, tá? Então quando a gente fala assim, poxa, um ácido é mais forte do que o outro, como que a gente vai entender isso, né? O que seria a força de um ácido, então? É a variação do grau de ionização desse ácido, certo? O ácido tendo o hidrogênio ligado ao oxigênio não é apenas o único fator para decidir se ele vai liberar com facilidade esse hidrogênio ou não no meio aquoso, tá, gente? Tem outros fatores, certo? E o que acontece? Como que a gente identifica isso então? Olha lá. Tem uma regrinha para identificar a força de oxiácidos. Agora, para hidrácidos, a gente teria que fazer um esforço e tentar decorá-los, né? Aí a gente poderia até fazer umas musiquinhas para tentar decorar isso, mas isso aqui, no caso, é mais na raça mesmo, a força dos hidrácidos. Agora, dos oxiácidos, a gente tem uma regrinha, certo? E qual que é essa regra? É o número de oxigênio da fórmula do oxiácido menos o número de hidrogênios, certo? Então, uma fórmula que tenha 3, que desse resultado de 3, é um ácido muito forte, certo? Um resultado que dê 2, por exemplo, 4 hidrogênios menos 1, 4 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 3. Então, um ácido muito forte. 4 oxigênios menos 2 hidrogênios é um ácido forte. 4 hidrogênios menos 1 oxigênio é um ácido moderado. E assim vai. Beleza, gente? Com exceção aqui, ó, ácido carbônico é uma exceção, pois devido à sua rápida decomposição em CO2 e água, esse ácido é classificado como um ácido fraco, mesmo apresentando um oxigênio a mais do que o hidrogênio. Tá? Então, aqui, se a gente for fazer as continhas aqui do ácido carbônico, ele cairia no ácido moderado, certo? Porque 3 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 1, seria um ácido moderado. Mas a gente não considera ele um ácido moderado, considera ele um ácido fraco. Porque a gente vai ver outra propriedade dos ácidos. Alguns ácidos são instáveis. Então, o ácido carbônico em água, logo ele se decompõe em CO2 e água, certo? Então, é um ácido fraco. Esse pode dar regra. A química é cheia das regras. E por que existem tantas regras assim? Não tem como a gente explicar toda a teoria para nível de vestibular, certo? Na matemática também. Na matemática tem muita propriedade que não dá para ficar explicando da onde que surgiu a propriedade, porque teríamos que usar conhecimentos de graduação de ensino superior, como integral, derivada, diferencial, certo? Então, para conseguir trabalhar com esses conceitos no ensino médio, né, a gente tem que tentar criar algumas regrinhas que façam sentido, certo? Por isso que tem tanta exceção aí em algumas matérias. Show? Então, dito a força dos ácidos, né? Olha lá. Aqui tem uma tabelinha, então. Olha lá, ácidos fortes, né? Se a gente for ver, ó, 4 oxigênio, esse é um oxiácido. É um ácido que tem oxigênio. 4 menos 1 dá 3. É um ácido forte. Então, ácidos fortes, eles ionizam aqui, ó, mais que 50%. Certo? Se eu tivesse 100 moléculas, né? No caso aqui, H2SO4, que deve ser mais ou menos acima, acho que 92% de grau de ionização. A cada 100 moléculas,
92 moléculas de H2SO4 soltariam H+ em água, né? É essa a relação dessa porcentagem. Então, são ácidos fortes. Os ácidos moderados, se a gente fizer aí a conta, 4 menos 3 dá 1, certo? 3 menos 2 dá 1. E o HF, né? O ácido clorídrico, né? Lembra, ó, hídrico é um hidrácido, né? Ele tem uma peculiaridade aqui, né? O que acontece? Ele não é um ácido forte ionizador, mas devido ao seu pequeno tamanho, possui um grande poder corrosivo, certo? O que eu quero dizer com isso? Ele é considerado um ácido moderado, tá? E aqui você vê, a gente está misturando oxiácido com hidrácidos. Para os oxiácidos a gente tem uma regrinha bem clara para decidir. Os hidrácidos a gente tem que dar uma decorada, certo? Mas por que a gente fala que ele é moderado, só que no Breaking Bad, por exemplo, a substância corrói até osso? Por causa que acontece, lembra, a força do ácido é se ele é capaz de soltar, né? Soltar o seu hidrogênio. Nossa, agora puxei um R aqui. Soltar o seu hidrogênio em água, certo? Segundo Arrhenius. E o HF não consegue soltar muito hidrogênio, porque o flúor é tão eletronegativo que ele trava o hidrogênio para ele. Então ele não solta com tanta facilidade. Ele é aquela pessoa possessiva, né? Só que acontece, como que ele tem um poder corrosivo tão grande? O HF é muito pequeno. E aí essa molécula consegue ir penetrando as camadas, por exemplo, da pele do ser humano, né? Penetrando as camadas da pele do ser humano e se depositando em algumas regiões e lá reagindo como um ácido moderado. Mas por ele conseguir chegar em regiões tão difíceis de serem alcançadas, né, por ele ser pequeno, ele acaba tendo um tremendo efeito corrosivo, né? Então, no Breaking Bad, o ácido fluorídrico é um ácido grandioso, né, com um poder corrosivo, né? Não só no Breaking Bad, né? Mas é um ácido com grande poder corrosivo para vários materiais. Mas para a classificação de ácido, se ele é forte ou não, ele é um ácido moderado, certo? Porque ele não ioniza tanto. Beleza, gente? Vamos ver o que tem aqui agora. Opa. Falando da força dos ácidos. Aqui, mais duas propriedades aqui. Ácidos voláteis e a estabilidade dos ácidos. Então, ácidos voláteis, que seriam aqueles ácidos que têm um baixo ponto de ebulição, né? Que a gente compra um reagente, por exemplo, de um ácido, a gente abre então a tampa e ele já está entrando em estado de vapor naturalmente, né? Certo? A temperatura ambiente. Então, os ácidos voláteis são os hidrácidos, e com exceção desse oxiácido, né? Ácido nítrico, beleza? E os ácidos que são os fixos, né? Que aí nesse termo fixo, porque o ponto de ebulição deles é mais elevado, são os oxiácidos. Ok, gente? Então, uma regrinha aí. Às vezes pode não ajudar a responder uma resposta completa de um vestibular, de um Enem, mas orienta muito, né? E para a gente explicar isso, às vezes a gente, para matar uma alternativa, é importante saber disso. Às vezes fala que a substância X é um ácido que não é volátil. Aí você, poxa, a forma molecular dele vai estar mais próxima de um oxiácido, tirando o HNO3, né? Então são dicas aí que podem ajudar a nortear nossas respostas. Ácidos e estabilidade dos ácidos, né? Então a gente tem o quê? Que alguns tem outros exemplos, mas os mais clássicos aqui, né? O H2CO3, ele se decompõe muito rapidamente em dióxido de carbono e água, e o H2SO3 também se decompõe em água e SO2, né? Dióxido de enxofre, certo, gente? Então são ácidos que não que em vez de ficar na fórmula molecular aqui deles e soltar, liberar o seu próton, o seu H+, eles sofrem reação química e já se decompõem, certo? Em óxido e água. Beleza, gente? Então tem essa questão da estabilidade também. Ok? E aí, galera, a gente vai ter uma relação entre ácido e seus ânions, né? Porque lembra, o ácido, que é uma substância que libera H+, e se o H+ é o próton, a parte positiva, vai liberar o quê? O complementar, que é o ânion, que é a parte negativa, o íon, né?
negativo, certo? E aí tem uma relação entre os nomes dos ácidos e seus ânions, certo? Por exemplo, lá nos hidrácidos, que terminam em hídrico, todo ácido que termina em hídrico, ele vai liberar um ânion que tem a terminação em ito. Olha lá, ácido clorídrico a gente pode pensar, né? Ácido clorídrico, por exemplo, HCl, ácido clorídrico. Vai liberar o que? H+, e Cl-. Esse ânion aqui é o cloreto. Ó, a terminação, clor-ito. Então, ó, veio de hídrico, está indo para ito. Certo? Se a terminação for ico do ácido, né? Que é ácido nítrico, ó lá, ácido nítrico, a terminação do seu ânion liberado, né? A parte negativa, vai ser ato. Olha lá, ácido nítrico, o íon é um nitrato, certo? Se o ácido tiver a terminação em oso, olha lá, derivação do oxiácido aqui, com menos 1 oxigênio, ácido nitroso, certo? Liberando o H+, vai sobrar o nitrito, certo? Então tem essa relação entre os ácidos e seus ânions, que vai ser muito importante para a gente dar nome lá no sais, beleza, gente? Então tem uma musiquinha muito legal, né? Para a gente poder lembrar essa relação, que é o mosquito, né? Mosquito, olha aqui, ito, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, certo? Tem essa musiquinha. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico, certo? Começa com ânion, tem a relação com ácido. Ânion, ácido, na musiquinha. É uma boa musiquinha aí que eu aprendi no meu ensino médio e me salvou várias vezes durante a graduação, durante as provas também para os vestibulares. Beleza, gente? Dito isso, a gente encerra aqui a teoria de ácidos, certo? A teoria da nomenclatura de ácidos. A gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura das bases agora. Beleza? E se os ácidos deu trabalho para a gente dar nome, as bases, Deus, né, vem com a bênção do nome das bases não serem tão complexos assim, e facilitar o nosso lado, né? Olha lá. Então, base, né, é toda substância que contribui para o aumento de OH- em solução, né? Então, base, segundo a Arrhenius, são as substâncias que liberam OH- em água, certo? O que acontece, então? A grande maioria das bases, para a gente identificar elas vão possuir OH na sua fórmula molecular, tipo NOH, né? Exceto hidróxido de amônio, NH4OH, e os sais básicos, tá? Existem sais, quando a gente for estudar sais, a gente vai ver que quando eles são dissolvidos em água, eles contribuem para a diminuição do pH ou aumento do pH. Beleza, gente? São sais básicos e sais ácidos, a gente vai ver. Mas a maioria das fórmulas, quando a gente encontra o hidróxido, né, que é o OH, se trata de uma base, certo? Então, olha lá, a nomenclatura das bases, como é que vai ficar, então? Hidróxido, mais o nome do cátion. Normalmente é um metal. Tá certo, gente? Então, olha lá, hidróxido de sódio. Olha lá, hidróxido de sódio. Simples, né? É o hidróxido e o nome da tabela periódica normal. Beleza? Ó, aqui recompensador. Gastamos tanto neurônio nos ácidos e agora para as bases nem tanto, não é mesmo? Olha lá, hidróxido de cálcio. Olha lá, hidróxido de cálcio. A valência do hidróxido, do íon OH- é menos 1. A valência do cálcio é mais 2. Por isso que precisa de 2 hidroxilas para um átomo de cálcio. Então, hidróxido de cálcio, ok? Hidróxido de magnésio, tá? Aqui também, ó, hidróxido de ferro 2, certo? Hidróxido de ferro 3. O hidróxido ferroso e hidróxido férrico. Vocês vejam, ó, tem mais oxigênio, rico em oxigênio. Tem menos oxigênio aqui na fórmula, oso, olha lá. Se repete esse padrão, né? Vocês viram? Mas para matar isso aqui, gente, é muito fácil. A gente não precisa ficar decorando esse ferroso e férrico, tá?
mas se às vezes cair no vestibular, é bom que vocês saibam o que significa, se o vestibular não der a fórmula molecular, né? O hidróxido de ferro 2 é o hidróxido do metal de ferro com 2+. Esse ferro aqui, ó, ferro 2+, 2+. Mas o ferro também, a gente pode encontrar ele como 3+, certo? Então, nesse caso, o hidróxido é ferro 2+, hidróxido de ferro 2. Como que a gente vai saber se é 2 ou se não é? Aqui, se tiver duas hidroxilas, espera só um segundo, duas hidroxilas, como a carga do OH é -1, você sabe que ele precisa de uma carga 2+, então o ferro é 2+. Então, hidróxido de ferro 2. Hidróxido de ferro 3, tem 3 hidroxilas, ferro 3. Tá? Hidróxido de cobre também é a mesma coisa. Olha lá, cuproso ou cúprico. Hidróxido de cobre, se ele tiver um H, é 1. Hidróxido de cobre, 1. 2 OH, hidróxido de cobre, 2. Beleza, gente? Então, é hidróxido e o nome do metal. Ok? Última coisa aqui das bases é o seguinte. É a força delas, né? Se a gente falou da força dos ácidos, a força dos ácidos das bases é algo muito importante para a gente estudar, certo? Porque quando a gente tiver reações de neutralização, que são reações ácido-base, tem que saber, em alguns casos, se o ácido é forte, se a base é forte ou fraca, o que dá, né? É importante. Então, as forças dos ácidos e as forças das bases são propriedades importantíssimas. Ok, gente? Então, olha lá. A força das bases não é tão difícil de decorar, de entender. Por quê? Bases solúveis. Bases fortes são bases solúveis em água, certo? Lembrem-se, os ácidos eles estão ligados ânion mais cátion por ligação covalente, tá? No caso das bases, a ligação é iônica, certo? Então, se a base for solúvel em água, ela vai o quê? Ela vai ser dissolvida e vai liberar os dois íons que já estavam formados, né? No caso do NaOH, liberaria OH- e Na+, né? Então, bases solúveis são bases fortes. Tá, mas como eu vou saber que a base é solúvel? Beleza. As bases fortes são as bases solúveis, são as bases dos metais das famílias 1A e 2A. A exceção, exceto aqui esses dois átomos, né? O berílio e o magnésio, tá? Pois eles apresentam baixa solubilidade quando eles se juntam com o OH. Beleza? As demais bases são fracas. Bases fracas, as restantes, e essas bases de magnésio e berílio, hidroxilo e berílio, beleza? Mas da família 1A e 2A, exceto isso aqui, são as bases fortes, beleza? É regrinha básica, né, gente? Sempre vai aparecer, de vez em quando vai aparecer uma exceção ou outra, mas isso é o nosso beabá, é o que a gente tem que saber, as nossas ferramentas mínimas para a gente poder enfrentar aí o boss no final do ano, certo? Então, com isso, eu encerro a aula de ácidos e bases, de nomenclatura de ácidos e bases. Então, aqui, pessoal, a gente vai encerrar o nosso estudo aqui da teoria das nomenclaturas de ácidos e bases. Peço que vocês façam exercícios sobre nomenclaturas, certo? Não deixe a teoria morrer, não demorem muito para fazer os exercícios. E depois a gente vai continuar com a nomenclatura das demais funções, né? Não só nomenclatura, a gente está aprendendo algumas propriedades junto também. Beleza, gente? Então é isso aí. Bons estudos, meus queridos e queridas.